Amado Deus e eterno Pai, nós temos alegria em nossos corações, nos reunirmos para Te louvar, para Te adorar. Falamos, Deus, com alegria sobre dízimos e ofertas, pois temos no nosso coração desprendimento. Nós temos muito prazer em abrir a Sua palavra, que é para nós fonte de vida, que é para nós fonte de esperança, que é para nós a revelação do Senhor. Por isso, Deus, que uma vez mais, este homem e esta mulher que do outro lado, em seu lar, que está Te cultuando, Te adorando, que a Tua palavra possa ser viva e eficaz para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, há quem diga que a internet é terra de ninguém, e não como quem encontraria, mas eu entendo que a internet é terra de todo mundo, não é? Aonde todo mundo se expressa, aonde todo mundo fala a sua verdade. Como pregador do Evangelho, o que nós fazemos, o grande trabalho da pregação do Evangelho é apenas expor as Escrituras Sagradas. O grande prazer e alegria é saber que nós não precisamos falar algo que vem de nós, mas o que nós fazemos é podermos nos apoiar nas Escrituras e então podermos falar da palavra de Deus aos corações, podermos pregar a palavra de Deus. E é isso que temos feito, não apenas para o grupo da igreja local, mas entendemos que uma vez, fazendo essas lives, nós entendemos que muitos ouvem. E eu quero dizer para você que as verdades que nós defendemos, que nós falamos, são as verdades das Escrituras Sagradas. E nesta noite eu quero falar contigo sobre o tema o valor da vida. A vida é o maior presente de Deus, e o melhor da vida certamente é viver. Eu entendo e eu compreendo que as muitas conquistas são muito importantes, mas nada como aquilo que Deus nos concedeu, nada como o bem maior que o Senhor nos deu, nada como esta graça e esse favor imerecido, aonde o Senhor tem podido nos abençoar tremendamente. E é sobre isto que eu quero poder compartilhar com você. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. Há pouco tempo eu usei esse texto, mas eu quero uma vez mais utilizá-lo para falar sobre o valor da vida. Deuteronômio, capítulo de número 30. Se você tem uma Bíblia em casa, abra sua Bíblia, vamos até lá. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19 e versículo 20. Veja o que diz a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Hoje invoco os céus e a terra e tomo por testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Vamos entender o que está acontecendo, o que esses dois versículos dentro desse livro de Deuteronômio, mas vamos compreender o que significa falar de vida e do valor da vida, e que ela precisa ser valiosa, não apenas para Deus, mas ela precisa ser valiosa para nós.
Nós conhecemos as Escrituras Sagradas e ela fala que em Abraão o Senhor começa uma nação escolhida, uma nação separada, e a partir de Abraão o Senhor então edifica o seu povo, edifica a Israel. Este povo passa por grandes dificuldades, vai parar no Egito, e então, uma vez no Egito, muitos anos depois, aquele povo começa a envolver-se com todas as práticas do Egito, e o Senhor então agora vai tratar de libertar este povo lá do Egito. O Senhor então fala a Moisés: o Senhor tira o povo com mão poderosa. Mas Deus sabia que não bastava tirar o povo do Egito, mas precisava tirar o Egito do coração daquele povo. Era necessário remover todas aquelas verdades aprendidas ao longo de 400 anos, que afastara o pensamento, que afastou os sentimentos, a percepção de Deus para aquele povo. Aquele povo agora está perecendo, e por isso eles clamam por socorro. O Senhor os liberta. E quando o Senhor está próximo deles herdarem, ou de entrar no lugar, na terra prometida, o Senhor pega Moisés, fala com Moisés, e ele vai afinar o discurso. E qual é o discurso que ele vai então trazer a este povo? É o que nós estamos acabando de ler. Pois ele termina o ensinamento, Deus dizendo para ele: escolha a vida para que vivam. Então Deus chama a atenção de Israel, e Deus me chama e te chama acerca das nossas escolhas. Então, nós sabemos que a vida é um presente, que viver é uma bênção, mas Deus sabe que a vida, nesse particular, vai além do sopro de vida, mas vai por toda a eternidade. Por isso, o Senhor trata de mostrar que as escolhas que eles fariam naquela terra prometida, naquele lugar que eles iam herdar, fariam toda a diferença na sua descendência. Então, escolhas são importantes. É óbvio que nós oramos a Deus, é óbvio que nós clamamos a Deus, é interessante buscarmos a face de Deus, mas isso não vai eximir a minha e a tua responsabilidade num plano maior, num plano de salvação. Eu estou falando de eternidade, mas também nos nossos dias atuais. Por isso é tão importante nós percebermos nas Escrituras Sagradas escolhas. Por exemplo, a escolha de José, um homem que passou algumas dificuldades, que foi traído pelos irmãos, que foi traído pela esposa do seu chefe, do seu dono, que foi esquecido em uma prisão, mas a Bíblia diz que em nada José pecou contra Deus, ou seja, aquele homem guardou o seu coração, ele não justificou qualquer comportamento que o levasse para longe dos princípios de Deus. Por isso, esse homem vai desfrutar lá na frente da honra de Deus, ele vai desfrutar do cuidado de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele transforma esta humilhação em honra na vida daquele homem. Por quê, meus irmãos? Porque a vida em Deus é uma vida guardada em Deus, é uma vida abençoada em Deus, é uma vida vivida debaixo desta paz que excede todo o entendimento, e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele é capaz de tornar a sabedoria humana, é capaz de tornar as perspectivas humanas nula. Impossível José tornar-se governador do Egito e abençoar toda a sua geração aos olhos do homem, renegado pelos irmãos,
vendido como escravo, preso em uma masmorra, mas aquele homem fez a escolha de ser fiel a Deus, porque ele entendeu que a vida passa por fidelidade ao Senhor. Nós podemos ver Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, cheia de sonho, se preparada para receber o seu marido. E o Senhor vai ter com ela e vai falar com ela, e esta mulher faz a escolha, esta mulher toma uma decisão correta, falando que o Senhor poderia fazer e manifestar a sua vontade em sua vida. Às vezes nós não compreendemos bem isso, porque de fato o que ela entendia era que era normal que José a renegasse. E naquele momento da história, naquele momento, ser renegado por um marido, ser deixada como uma mãe solteira, apedrejamento, morte. Mas aquela mulher faz a escolha da vida oferecida por Deus. Aquela mulher, ela se coloca diante do Senhor e diz: seja feita a sua vontade. Gere em mim os seus propósitos. Mas também podemos ver no livro de Atos, Ananias e Safira, que recebem a palavra da salvação, que recebem a palavra de Deus, que fazem parte agora da comunidade, da igreja primitiva, mas em seus corações eles fazem a escolha errada, a opção errada, achando que podiam ocultar alguma coisa de Deus, dos seus líderes. E eu quero dizer para você que enganar homens é fácil, porque somos completamente limitados. Nós temos que ter a boa consciência que estamos diante do Senhor. Acã tinha ouvido Moisés falar: escolha a vida, escolha a bênção, mas quando Jericó é destruída, ele toma para si coisas que não poderiam tomar. Ele toma a morte, ele toma coisas condenadas, e a vida que lhe era tão gloriosa é perdida, assim como Ananias e Safira. O livro de Malaquias, abra por favor. Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos ler verso 6. E eu quero falar agora que Deus ignora a infidelidade do povo e insiste em mostrar o desejo de derramar a sua vida sobre eles. Tamanho é a vontade de Deus que nós o percebamos, porque a história da Bíblia é única. Um Deus santo e soberano que caminha na direção de homens miseravelmente perdidos. E o desfecho desta história é que alguns homens miseravelmente perdidos percebem a bondade e a misericórdia de Deus e são alcançados pela sua graça, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Malaquias capítulo 1, verso 6. Olha Deus falando com Israel, porque o livro de Malaquias é Deus usando o profeta para restauração do culto, para restauração de uma vida, de um relacionamento com Deus. Olha o que Deus fala através do profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 6. O filho honra seu pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem?
Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que me desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Vê que Deus trata dessas pessoas usando o profeta, questionando, fazendo com que eles possam ser convencidos pelas verdades de Deus. O Senhor entra ali numa conversa para trazer a memória, para trazer a sensatez, porque Deus sabe que quando nós escolhemos a vida, escolhemos também a bênção. Mais. O homem pode andar por um caminho de morte, por um caminho de maldição, mas eu quero afirmar: a sua vida, a minha vida, é o maior tesouro, é o maior presente que nós temos, que nós possuímos. Deus continua tratando com esse povo, Deus continua usando o profeta, Deus não desiste de falar com este povo, e agora no versículo 10 do capítulo 3, o Senhor ele vai admitir, ele vai se permitir ser persuasivo, ele vai se permitir bater um pouco mais forte a porta do coração. O Senhor vai chegar a um nível de insistência para chamar a atenção daquele povo, e veja o que ele diz no verso de número 10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Olha só que coisa tremenda. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-la. Irmãos, isso aqui fala muito mais do que vida financeira. Isso aqui fala da vida de Deus sendo derramada. São tantas bênçãos. Isso aqui fala muito mais do que uma porta aberta. Isso aqui fala muito mais do que uma necessidade sendo suprida. Isso aqui fala da presença, da comunhão plena, da realização de estar com Deus, de estar junto de Deus, na companhia de Deus. Há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu quero dizer para você que ovelha e pastor passa por aflições. Eu, caminhando na Avenida dos Operários, na verdade na Beira Rio, muito cedo, e eu comecei a orar e falar com Deus acerca de uma circunstância, e eu falava com Deus assim: estou me sentindo tão sozinho, tão sem força. E falando essas coisas com Deus, no que caminhando com Deus, mas eu não o percebia, até que senti o Senhor falar ao meu coração: eu estou do seu lado. A impressão que eu tinha, porque eu não conseguia olhar para o lado, é que de fato alguém estava do meu lado. Assim como quando alguém chega por trás de você, você não está vendo, mas você sente a presença. E então, no meio da rua, 6 horas da manhã, eu comecei a chorar copiosamente. Eu estava indo para uma academia. Eu cheguei na academia com os meus olhos inchados, não de sono, porque eu acordo muito cedo, mas inchados por causa da presença de Deus, porque em tempo nenhum, é esta bênção, é isso que às vezes nós não entendemos, é mais do que uma necessidade suprida, é a presença, é a companhia, eu estou contigo, servo meu, eu passo contigo, eu não te abandono, eu não te deixo só. O mundo está acabando ao seu redor, mas eu estou contigo, porque é Deus dos montes, mas também Ele é Deus dos vales.
Então o Senhor está dizendo: faz prova de mim. Meus irmãos, você sabe o que é isto? Deus soberano, santo, inigualável, imensurável, olhar nos olhos de um povo e dizer: faz prova de mim. Meu Deus. É Deus falar assim: eu amo vocês, eu quero cuidar de vocês, mas me vejo impedido porque vocês não me percebem. A vida de vocês me é mais importante do que para vocês mesmos. Faça a prova comigo. Só faltou Deus falar: me dá uma chance. Só isso. Só isso. Mas se você ler o restante do livro de Malaquias, você vai ver a resposta do povo. E a resposta foi: o que me adianta? Mas veja, irmãos, que o Senhor caminhou com Israel, ignorando a infidelidade e buscando, mostrando a eles a vontade de Deus de cuidar, de derramar vida sobre eles. Mas sendo Deus soberano, Deus admitiu na sua soberania que as nossas responsabilidades, que as nossas decisões, que as nossas declarações faz toda a diferença em provar da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Agora Apocalipse capítulo de número 3. Eis que estou à porta e bato. Olha que coisa interessante. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Então é mais do que Deus andar na nossa companhia, é Deus nos levar para a companhia dele. Assim como eu também venci, ou seja, a vitória dele, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então veja bem, o Senhor está nos demonstrando que Ele insiste, ainda que nós o ignoremos, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, que é inigualável, faz com que Ele bata a porta dos nossos corações. E é interessante pensar que tanto no livro de Deuteronômio, que nós lemos, no livro de Malaquias, como agora no livro de Apocalipse, todos os textos estão falando com o povo de Deus, já escolhido, já separado, já ungido, mas que por algum motivo o ignora, que por alguma circunstância deixa de percebê-lo, deixa de olhar os seus princípios, deixa de perceber o seu caminho, deixa de perceber a sua vontade. E o Senhor está dizendo que Ele bate a porta para entrar, mas para também nos levar para sentar-se com Ele em seu trono de glória. Por quê? Porque Deus sabe que a coisa mais valiosa da vida é viver. E não apenas viver nesses dias e nesse plano material, mas também de forma espiritual. O Senhor é infinitamente misericordioso e compassivo e longânimo, e Ele demonstra que a vida está nele em todo o tempo. Por isso eu digo que a Bíblia Sagrada, do Gênesis do Apocalipse, é a história de um Deus soberano e santo caminhando na direção de miseráveis perdidos que não percebem que o maior dom de Deus revelado a nós é a vida que Ele nos concede. Eu quero ler 3 textos que vão demonstrar claramente acerca das nossas decisões, das nossas percepções e o galardão, a retribuição, a recompensa. 1 João capítulo 3. Vamos até João capítulo 3. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 36. Olha o que diz:
quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. 1 João, capítulo de número 5, agora não mais o Evangelho, mas primeira carta a João, primeira epístola de João, 1 João, capítulo de número 5, veja o que diz, verso 11 e verso 12. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Agora, Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Veja o que diz, nos versos 3 e no verso de número 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele quem? O próprio Deus. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que é a antiga ordem? Esta vida que agora nós vivemos. Há uma vida física, há uma vida biológica, há uma vida que tocamos, que vemos, mas também há uma vida espiritual. O Cristo que andou entre nós durante 33 anos é o Cristo agora ressuscitado, é o Cristo assunto aos céus, é o Cristo à destra de Deus Pai. Entenda, quando nós falamos de Jesus, muitos podem contestar ser ele o Filho de Deus, mas ninguém pode contestar que ele esteve entre os homens na terra. Alguns o chamam de um grande profeta, outros de um grande líder. Para nós, o Salvador, o primogênito, aquele que primeiro ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu por nós a morte. Talvez você que me ouve, que não faz parte de uma comunidade de fé, não tenha esta mesma percepção, mas você precisa, junto comigo, concordar que a história asseverou que um dia um homem chamado Jesus esteve entre nós, porque o calendário é histórico, é história, é fato, e isso é incontestável, antes e depois de Cristo. Para nós que cremos nas Escrituras Sagradas, para nós que acreditamos que ela é completamente inspirada por Deus, para nós que cremos que ela é a única verdade que importa, para nós que cremos que toda a revelação de Deus é encerrada neste livro, ele é o Cristo Senhor, o Cristo Salvador, o Cristo Redentor de verdade, o Cristo que nos alcança em todo tempo, em todo instante. Mas ao povo de Israel, à beira da terra prometida, ele fala: escolhe a vida, escolhe a bênção.
Séculos depois, ele usa Malaquias para dizer: faz prova de mim, não me ignore. Um filho respeita o pai, um servo respeita o Senhor. E por que vocês não me dão a mesma honra? Por que vocês não me percebem? A igreja, que já tinha provado da ressurreição de Cristo, mas agora está vivendo como se ele não mais existisse ou não mais se fosse percebido. Ele diz: eu bato a porta dos vossos corações, porque eu quero cear, ter comunhão com vocês, para que um dia vocês também estejam comigo junto ao trono de meu Pai. Então, que a palavra de Deus possa fazer e frutificar em teu coração, pois eu creio que ela é a palavra de vida, ela é a palavra transformadora. Você que está aí do outro lado, o que nós precisamos é a cada dia nos rendermos diante desse Deus e confessá-lo como Senhor da nossa vida, ouvi-lo e honrá-lo em todo o tempo. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amado Deus e eterno Pai, nesta hora, junto com este homem, com esta mulher, com esta família que está do outro lado, nós queremos afirmar que cremos na Tua verdade, que cremos nas Escrituras Sagradas, Senhor. Que o Senhor veio a este mundo em resposta à soberania, em resposta ao amor doador de Deus, em resposta, Senhor Deus, a todo o cuidado ofertado ao homem, para que nós o percebamos, para que nós possamos ouvi-lo, para que possamos admitir, Senhor Deus, o quanto perdidos somos e o quanto carecemos da Tua graça e do Teu amor, não apenas para a resolução de dificuldades, porque isso é tão pequeno, mas principalmente para uma eternidade contigo. Senhor, a Tua palavra deixou muito clara que a vida está no Senhor, mas quem rejeita o Senhor, rejeita a vida, que a paz está no Senhor, mas quem rejeita o Senhor, rejeita a paz. Por isso, Deus, que esse que está do outro lado, juntamente comigo nesta hora, mas tantos quantos ouvirão e verão depois, possam render-se, possam confessá-lo como Senhor, mas não apenas confessar como Senhor, mas possa viver debaixo do seu senhorio, para que o Senhor não precise ficar batendo a porta, para que o Senhor não precise ficar como quem diga: faz prova de mim, para que o Senhor não precise ficar questionando e dizendo vida ou morte, bênção ou maldição, mas que nós possamos caminhar na Tua presença de uma forma íntegra, de uma forma completa, e que os nossos dias nesta face da terra, por amar a vida, possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, e percebendo a Tua vontade, possamos nos esforçar, nos empenhar. Mas eu creio, Deus, que os Teus cuidados, os Teus mandamentos e princípios não são penosos para aqueles que Te amam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada um desses que me ouve, que me vê, recebam a palavra da salvação e admita esta palavra na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, que a graça de Deus esteja sobre nós. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, pastor Alain, junto com a igreja de Lages. À noite, às 18 horas, pastor Antônio, junto à igreja de Paracambi, nesse mesmo formato, juntos, porém separados. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Paz.